Seja bem-vindo ao Parágrafo Secreto. Coloque seus fones, abra o livro e aproveite a Guerra da Papoula, de Rua F. Kuan. Parte 2. Capítulo 10. O imperador Ryohei patrulhava a fronteira leste de Nika no Mar Narin havia 12 noites. O Ryohei era um navio pequeno, um elegante modelo da Federação feito para deslizar rapidamente por águas revoltas. Havia poucos soldados a bordo, o convés não era grande o suficiente para carregar um batalhão. O navio não estava numa missão de reconhecimento. Não havia pombos-correios no mastro sem bandeira, nenhum espião deixou a embarcação escondido sob a neblina oceânica. A única coisa que o Ryohei fazia era seguir com impaciência o litoral, indo e voltando pelo mar tranquilo como uma dona de casa ansiosa. Esperando por algo. Por alguém. A tripulação passava os dias em silêncio. O Ryohei levava o mínimo necessário de marujos, o capitão, uns poucos marinheiros e um pequeno contingente das Forças Armadas da Federação. Carregava apenas uma pessoa ilustre, o general Jin Seiryu, grão-marechal das Forças Armadas e estimado conselheiro do próprio imperador Ryohei. E havia apenas um visitante, um Mikari escondido nas sombras do porão desde que a embarcação cruzara as águas do Mar Narin. TYR, comandante do SIC, tinha prática em se manter invisível. Naquele estado, não precisava comer nem dormir. Absorvido pelas sombras, envolto pela escuridão, mal precisava respirar. Achava o passar dos dias enfadonho apenas por causa do tédio, apesar de ter mantido vigílias mais longas do que aquela. Passará uma semana no armário do quarto do líder do dragão. Ficará um mês inteiro acomodado debaixo das tábuas sob os pés dos líderes da República de Esperia. Agora, aguardava os homens a bordo do Ryohei revelarem seu propósito. TYR ficará surpreso ao receber ordens de se negar para se infiltrar num navio da Federação. Por anos, o SIC operara apenas dentro do Império, matando os dissidentes que a Imperatriz considerava problemáticos demais. A Imperatriz não mandava o SIC para além das fronteiras. Não desde a desastrosa tentativa de assassinar o jovem imperador Ryohei, que acabará com 2 agentes mortos e outro tão enlouquecido que precisou ser levado, aos gritos, até uma das celas mais fundas da prisão de pedra. Contudo, a função de TYR não era questionar, mas obedecer. Ele se agachou na escuridão, sem ser notado por ninguém. E esperou. Era uma noite calma, sem vento. Uma noite carregada de segredos. Fora numa noite como aquela, havia muitas décadas, com a lua cheia e resplandecente no céu, que o mestre de TYR o levou às profundezas dos túneis subterrâneos aonde a luz jamais chegaria. O mestre o guiara uma curva abrupta após a outra, fazendo-o dar voltas na escuridão para que não pudesse criar um mapa do labirinto debaixo da terra. Quando chegaram ao centro daquela teia de aranha, o mestre de TYR o abandonou lá. Encontre a saída, ordenara. Se a Deus o acolher, ela o guiará. Se não, você morrerá. TYR não se ressentia pelo mestre tê-lo abandonado no negrume. Era assim que as coisas deveriam ser. No entanto, o medo que sentiu fora real e urgente. Ele permaneceu nos túneis abafados por dias, em pânico. Primeiro viera a sede. Depois a fome. Quando tropeçava em objetos na escuridão, objetos que produziam ruídos ecoantes ao seu redor, TYR sabia que eram ossos. Quantos aprendizes haviam sido enviados para o mesmo labirinto subterrâneo? E quantos haviam saído de lá? Apenas um na geração de TYR. Sua linhagem xamânica permaneceu pura e forte através da habilidade comprovada de seus sucessores, e apenas um sobrevivente poderia ser incutido com os dons da deusa a serem repassados para a próxima geração. O fato de TYR ter recebido aquela chance significava que todo aprendiz antes dele tentará, falhar e morrera. Ele sentirá muito medo então. Não estava com medo agora. A bordo do navio, a escuridão o abraçava outra vez, exatamente como fizera 30 anos antes. TYR estava envolvido por ela, um bebê ainda não nascido no ventre da mãe. Rezar para sua deusa era o mesmo que retornar àquele estado primordial anterior à infância, quando o mundo era calmo. Nada podia vê-lo. Nada podia machucá-lo.
A escuna atravessava o mar da meia-noite, navegando de forma arisca, como uma criança que faz algo proibido. A pequena embarcação não era da frota Nicara. Todas as marcas que a identificariam como tal haviam sido apagadas grosseiramente de seu casco. No entanto, ela vinha do litoral de Nika. Ou a escuna tomara uma rota muito longa e complicada para encontrar o Ryohei a fim de enganar o assassino que a Federação não sabia ter a bordo, ou era uma embarcação Nicara. TYR se agachou atrás do mastro principal, a luneta apontada para o convés do outro barco. Quando saiu da escuridão, sentiu uma tontura repentina. Aquilo acontecia com cada vez mais frequência, sempre que aguardava nas sombras por muito tempo. Caminhar no mundo material, separar-se de sua deusa, ficava mais e mais difícil. Cuidado, advertiu a si mesmo, ou um dia não será capaz de voltar. Ele sabia o que aconteceria nesse caso. TYR se tornaria um canal abundante e incontrolável para os deuses, um portão sem tranca para o mundo espiritual. Seria um receptáculo vazio e inútil, e alguém o arrastaria até Shulu-Korik, onde não poderia fazer mal a ninguém. Alguém registraria seu nome nas rodas e o observaria desaparecer na prisão de pedra da mesma maneira como ele havia aprisionado tantos dos próprios subordinados. Ele se lembrou de sua primeira visita a Shulu-Korik, quando emparedou o próprio mestre na montanha. Diante dele, cara a cara, conforme as paredes rochosas se fechavam ao redor de seu semblante, olhos fechados. Dormindo, mas não morto. Logo chegaria o dia em que TYR ficaria louco se deixasse aquela vida, ou ainda mais louco se não deixasse. Mas aquele era o destino dos homens e das mulheres do Sikh. Ser um assassino da Imperatriz significava morte prematura, insanidade ou ambos. TYR pensava que ainda teria 1 ou 2 décadas, assim como seu mestre quando renunciou à deusa. Pensou que teria um bom tempo para treinar um noviço e ensiná-lo a caminhar no vazio. Porém, seguia o cronograma da deusa e não tinha como saber quando ela o chamaria de volta. Devia ter escolhido um aprendiz. Devia ter escolhido alguém do meu povo. 5 anos antes, pensou que poderia escolher o adivinho do Sikh, aquele garoto magricela das terras remotas. Mas Shagan era tão frágil e estranho, até mesmo para aquela vida. Shagan teria comandado o Sikh feito um demônio. Conseguiria obediência absoluta de seus subalternos, mas apenas porque acabaria com o livre-arbítrio. Shagan teria destruído mentes. O novo tenente de TYR, o garoto que lhe mandaram da academia, era um candidato bem melhor. Já estava escalado para comandar o Sikh quando TYR não conseguisse mais ser seu líder. Mas o menino já tinha um deus próprio. E deuses são egoístas. A escuna parou sob a sombra do Ryohei. Uma figura coberta com um capuz entrou num bote e atravessou a curta distância entre as duas embarcações. O capitão do Ryohei ordenou que as cordas fossem baixadas. Ele e metade da tripulação permaneceram no convés, esperando pelo contingente Nicara subir a bordo. 2 marinheiros ajudaram a figura coberta a subir. Ela retirou o capuz escuro e balançou a cabeça, liberando o cabelo longo e brilhante, da cor de obsidiana. A pele era de uma brancura mineral que brilhava como o luar. Os lábios pareciam sangue recém-derramado. A Imperatriz Sudaji estava a bordo. TYR ficou tão surpreso que quase caiu para fora das sombras. Por que ela estava lá? Seu primeiro pensamento foi bastante egoísta. Ela não confiava nele para cuidar daquele problema sozinho? Algo devia ter acontecido. Estaria ali por vontade própria? A Federação havia forçado a Imperatriz a vir? Ou suas ordens haviam mudado? A mente de TYR era um turbilhão de pensamentos, considerando o que fazer a seguir. Ele poderia agir naquele momento, matar os soldados antes que pudessem machucar a Imperatriz. Mas Daji sabia que ele estava lá, caso quisesse os homens da Federação mortos, teria indicado. Ele devia esperar, então. Esperar para ver qual era a jogada de Daji. Vossa Majestade. O general Jin Seiryu era enorme, um gigante entre os homens. Ele se assomava diante da Imperatriz. Há muito esperamos por vossa chegada. O imperador Ryohei está perdendo a paciência. Não sou a cadela de Ryohei para sofrer com seus desmandos.
A voz de Dagi ressoou pelo navio, fria e límpida como o gelo, afiada como uma lâmina. Um círculo de soldados se formou ao redor dela, encurralando-a junto ao general. A imperatriz, no entanto, permaneceu com o queixo erguido, sem demonstrar medo. Mas será convocada, falou o general, ríspido. A irritação do imperador Ryohei cresce com vosso atraso. Vossas vantagens estão diminuindo. A imperatriz tem agora poucas cartas preciosas nas mãos e sabe disso. Deveria estar grata pelo imperador ter se dignificado a falar com vossa majestade. Os lábios de Dagi se crisparam. Sua majestade de certo é gracioso. Chega de brincadeira. Diga o que veio dizer. Tudo a seu tempo, falou Dagi calmamente. Mas, primeiro, há algo de que preciso cuidar. Então, a imperatriz olhou para as sombras onde TYR estava. Que bom! Você está aqui. Ele entendeu que aquele era o sinal. Com as adagas na mão, TYR correu para fora da escuridão, mas se pôs de joelhos quando Dagi o prendeu com o olhar. Ele engasgou, incapaz de falar. Seus membros ficaram dormentes, congelados, o homem mal conseguia permanecer de pé. TYR sabia que a imperatriz tinha o poder da hipnose, mas ela nunca o havia usado nele. Todos os pensamentos desapareceram. Ele só conseguia pensar nos olhos dela. Eram grandes a princípio, brilhantes e pretos, e então ficaram amarelos como os de uma cobra, com pupilas finas que o chamavam como uma mãe apertando seu bebê, como uma imitação cruel de sua própria deusa. E, como a deusa de TYR, ela era tão linda. Tão linda. Atônito, TYR baixou as adagas. Visões dançavam diante dele. Os grandes olhos amarelos da imperatriz pulsavam. De repente gigantescos, ocuparam todo o campo de visão de TYR, atraindo-o para seu mundo. Ele viu formas sem nome. Viu cores que não conseguiria descrever. Viu mulheres sem rosto dançando contra vermelho e cobalto, os corpos curvados como as tiras de seda que giravam em suas mãos. Então, com a vítima enfim encantada, a víbora investiu com as presas e encheu TYR de veneno. A agressão psicoespiritual foi devastadora e imediata. Ela despedaçou o mundo de TYR como vidro, como se ele existisse dentro de um espelho e a imperatriz o tivesse atirado em um canto e parado o tempo no momento da quebra. Aquilo não acabou em segundos, mas se arrastou por éons. Em algum lugar, um grito começou e ficou cada vez mais alto, e não parou. Os olhos da víbora ficaram brancos, pálidos, invadindo a visão do homem e transformando tudo em dor. TYR buscou abrigo nas sombras, mas sua deusa não estava em lugar algum, e aqueles olhos hipnóticos estavam em todos os lugares. Para onde se virasse, aqueles olhos o encaravam, a grande serpente sibilou, contemplando, invadindo, paralisando. TYR clamou por sua deusa outra vez, mas ela continuou em silêncio. Fora afastada por um poder infinitamente superior à própria escuridão. Sudaji canalizara algo mais velho que o Império. Algo tão antigo quanto o tempo. O mundo de TYR parou de rodar. A imperatriz e ele ficaram à deriva no olho daquele furacão de cores, estabilizados apenas por generosidade de Dagi. Ele assumiu uma forma de novo, assim como ela, não mais uma víbora, mas uma deusa à semelhança de Sudaji, a mulher. Não fique chateado, disse ela. Há forças aqui que você não conseguiria compreender, para as quais a sua vida é irrelevante. Embora parecesse mortal, a voz vinha de todos os lugares, até mesmo de dentro dele, e fazia seus ossos vibrarem. Era a única coisa que existia, até ela ceder e deixá-lo falar. Por que fez isso? Sussurrou TYR. A presa não questiona os motivos do predador, sibilou a coisa que não era Sudaji. Os mortos não questionam os vivos. Os mortais não desafiam os deuses. Eu matei por você, disse TYR. Teria feito tudo por você. Eu sei, respondeu ela, acariciando o rosto do homem. Falava com uma tristeza casual e, por um segundo, voltou a soar como a imperatriz. As cores perderam a intensidade. Vocês foram tolos.
Ela o empurrou para fora do navio. A dor do afogamento, TYR percebeu, vinha do esforço. Mas ele não podia se mover. Seu corpo estava todo paralisado, incapaz até mesmo de fechar os olhos contra o ataque da água salgada. TYR não podia fazer nada além de morrer. Ele afundou de volta à escuridão. De volta às profundezas, onde sons não podiam ser ouvidos, visões não podiam ser vistas, onde nada podia ser sentido, onde nada vivia. De volta à calma suave do ventre. De volta à sua mãe. De volta à sua deusa. A morte de um xamã não passava despercebida no mundo espiritual. A destruição de TYR enviou uma onda psicoespiritual pelo reino das coisas desconhecidas. A onda foi sentida a uma longa distância, nos picos das montanhas Vudan, onde o castelo da noite se escondia do mundo. Foi sentida pelo adivinho das crianças bizarras, o filho perdido do último e verdadeiro Khan das terras remotas. O adivinho pálido percorria o plano espiritual tão facilmente quando atravessava uma porta. Quando olhou para seu comandante, viu apenas escuridão e o contorno despedaçado de algo que um dia havia sido um ser humano. Viu, no horizonte das coisas que ainda estavam por vir, uma terra devastada por fumaça e fogo. Viu uma frota de navios cruzando o estreito. Viu o início de uma guerra. O que está vendo? Perguntou Altan Trexin. O adivinho de cabelos brancos ergueu o rosto para o céu, expondo as cicatrizes longas e irregulares que desciam pelo pescoço pálido. Ele soltou uma risada rouca, quase cacarejada. Ele se foi, falou. Ele se foi. Os dedos de Altan apertaram o ombro do adivinho. De repente, os olhos do adivinho se abriram. Atrás das pálpebras finas, não havia nada além de branco. Sem pupilas, sem íris, sem qualquer traço de cor. Apenas um horizonte montanhoso e pálido, como neve caída havia pouco tempo, como o próprio nada. Houve um hexagrama. Me conte tudo, pediu Altan. O adivinho se virou para ele. Vejo a verdade em 3 coisas. A primeira, estamos diante de uma guerra. Sabíamos disso, respondeu Altan, mas o adivinho o interrompeu. A segunda, temos um inimigo que amamos. O corpo de Altan enrijeceu. A terceira, TYR se foi. Altan engoliu em seco. O que isso significa? O adivinho pegou a mão dele, levou até a boca e a beijou. Vi o fim de todas as coisas, disse ele. O mundo mudou. Os deuses agora caminham entre os homens como não acontecia há muito, muito tempo. TYR não voltará mais. As crianças bizarras agora respondem a você, e somente a você. Altan soltou a respiração devagar. Sentia ao mesmo tempo uma enorme sensação de luto e alívio. Não tinha mais um comandante. Não. Ele era o comandante. TYR não poderá me impedir agora, pensou. A morte de TYR foi sentida pelo próprio guardião, que permanecerá escondido por todos aqueles anos, não exatamente morto, mas também não exatamente vivo, abrigado no corpo de um mortal, mas sem ser mortal. O guardião ficou desmantelado e confuso, e já havia esquecido muito de quem fora, mas uma coisa da qual nunca se esqueceria era da dor do veneno da víbora. O guardião sentiu um antigo poder se dissipando pelo vazio que tanto os unia quanto os separava. Ele ergueu a cabeça para o céu, sabendo que um inimigo havia retornado. A jovem aprendiz de Sinegard também sentiu, meditando sozinha enquanto as colegas dormiam. Era uma perturbação que a incomodou profundamente, embora não entendesse por quê. A jovem aprendiz se perguntava, como fazia com frequência, o que aconteceria se ela desobedecesse ao seu mestre, engolisse a semente de papoula e fosse comungar de novo com os deuses. Se fizesse mais do que comungar. Se trouxesse um deus consigo. Pois, embora estivesse proibida de chamar a Fênix, isso não impedia a Fênix de chamá-la. Em breve, sussurrava a Fênix enquanto ela dormia. Em breve você clamará pelo meu poder, e, quando essa hora chegar, não será capaz de resistir. Em breve você vai ignorar os avisos da mulher e do guardião e vai cair em meus braços incandescentes. Posso transformá-la em algo incrível.
Posso transformá-la numa lenda. Ela tentou resistir. Tentou esvaziar a mente, como Jian a ensinara. Tentou se livrar da raiva e do fogo que habitavam sua cabeça. Ela percebeu que não conseguia. Ela percebeu que não queria. No primeiro dia do 7º mês, surgiu outro conflito de fronteira, entre o 18º Batalhão das Forças Armadas da Federação e a Patrulha Nicara da Província do Cavalo que fazia fronteira com as terras remotas no norte. Depois de 6 horas de combate, as partes chegaram a um cessar-fogo. Passaram a noite numa frágil trégua. No segundo dia, um soldado da Federação não voltou da patrulha da manhã. Após uma cuidadosa busca, o general da Federação na cidade fronteiriça de Muriden exigiu que o general Nicara abrisse os portões para que o procurassem em seus campos. O general Nicara se recusou. No terceiro dia, o imperador Ryohei da Federação de Mugen mandou um pombo-correio para a imperatriz Sudaji reivindicando formalmente o retorno de seu soldado em Muriden. A imperatriz conclamou os 12 líderes para seu palácio em Sinegard. Eles deliberaram por 72 horas. No sexto dia, a imperatriz respondeu formalmente que Ryohei tinha mais é que se fuder. No sétimo dia, a Federação de Mugen declarou guerra a Nikan. Por toda a ilha em formato de arco, mulheres choraram de alegria e compraram retratos do imperador Ryohei para pendurar em suas casas. Homens se alistaram para servir nas forças de reserva e crianças correram pelas ruas gritando com a celebração da sede de sangue de uma nação em guerra. No oitavo dia, um batalhão de soldados da Federação chegou ao porto de Muriden e dizimou a cidade. Diante da resistência do exército da província, ordenaram que todos os homens de Muriden, inclusive bebês e crianças, fossem reunidos e mortos. As mulheres foram poupadas apenas pela pressa que o exército da Federação tinha para entrar no país. O batalhão pilhava os vilarejos por onde passava, roubando comida e animais. Matavam o que não podiam levar. Os soldados não precisavam de suprimentos. Tiravam o que precisavam da terra conforme viajavam. Marchavam pelo interior da nação numa coluna de guerra em direção à capital. No 13º dia, uma águia com uma mensagem chegou ao gabinete de Jima Lan na academia. Ela dizia simplesmente: a província do cavalo caiu. Mugen está indo para Sinegard. É meio empolgante, na verdade, disse Kitai. Com certeza, falou Rin. Estamos prestes a sofrer uma invasão de nossos inimigos de séculos depois de terem descumprido um acordo de paz que manteve a estabilidade de uma geopolítica frágil por 2 décadas. Muito empolgante. Pelo menos sabemos que nosso emprego está garantido. Todo mundo quer mais soldados. Dá para ser um pouco menos fútil? Dá para ser menos deprimente? Dá para andarmos um pouco mais rápido? Perguntou o magistrado. Rin e Kitai se entreolharam. Os dois prefeririam estar fazendo qualquer outra coisa a ajudar no esforço de evacuação da cidade. Sinegard ficava muito ao norte, o que deixava todos apreensivos, então a burocracia imperial estava se mudando para a capital de tempos de guerra, a cidade de Golem Nis, ao sul. Quando o batalhão da Federação chegasse, Sinegard não seria nada além de uma cidade fantasma. Uma cidade de soldados. Em teoria, isso significava que Rin e Kitai tinham o trabalho incrivelmente importante de assegurar que a liderança central do Império sobrevivesse, mesmo que a capital caísse. Na prática, significava lidar com burocratas irritantes. Kitai tentou colocar o último caixote na carroça e cambaleou na mesma hora com o peso. O que tem aqui dentro? Perguntou ele, oscilando enquanto tentava equilibrar o caixote no quadril. Rin logo foi ajudar o amigo a colocar o item na carroça, que já estava um pouco inclinada com o peso das muitas posses do magistrado. Meus bules de chá, respondeu ele. Vê a marca que fiz ao lado? Cuidado para não deixar isso cair. Seus bules de chá, repetiu Kitai, incrédulo. Seus bules de chá são uma prioridade agora. Foram um presente para meu pai do Imperador Dragão, que sua alma descanse em paz. O magistrado analisou a carroça carregada com atenção. Ah, isso me faz lembrar. Não se esqueçam do vaso no pátio. Ele olhou suplicante para Rin. Ela estava zonza por causa do calor da tarde,
exausta pelas horas guardando os objetos do magistrado em diversos veículos que não haviam sido feitos para aquela função. Em seu estupor, Rin notou que as bochechas do homem tremiam de forma hilariante quando falava. Em outras circunstâncias, ela teria indicado aquilo para Kitai. Em outras circunstâncias, Kitai teria achado engraçado. O magistrado indicou o vaso outra vez. Tome cuidado, por favor. É da época do Imperador Vermelho. Talvez seja melhor prendê-lo na parte de trás da carroça. Rin o encarou sem acreditar. Senhor? Perguntou Kitai. O magistrado olhou para o garoto. O que foi? Com um resmungo, Kitai ergueu o caixote e o atirou no chão. Ele atingiu a terra empoeirada com um barulho seco, não com o ruído alto que Rin esperava. A tampa de madeira se abriu e, de lá, rolaram diversos bules de uma porcelana excelente, enfeitados com um padrão florido encantador. Apesar de tudo, pareciam intactos. Então Kitai acertou os bules com um pedaço de pau. Quando terminou de esmigalhá-los, o menino afastou os cachos do rosto e andou ao redor do magistrado, que suava em bicas, segurando com força seu assento, como se Kitai pudesse começar a bater nele também. Estamos em guerra, disse Kitai. E como o senhor foi considerado importante para a sobrevivência do país, sabem os deuses por que está sendo evacuado. Então faça o seu trabalho. Acalme o povo. Ajude a gente a manter a ordem. Não leve os seus bules de chá, droga. Em alguns dias, a academia foi transformada de um campus para um acampamento militar. O local ficou infestado de soldados da 8ª Divisão vindos da província da Cabra, com uniformes verde musgo, e os alunos foram incorporados a seus batalhões. Os soldados eram bruscos e estoicos. Olhavam para os alunos da academia com má vontade, deixando bem evidente que, a seus olhos, os jovens não tinham lugar na guerra. É uma questão de superioridade. Especulou Kitai depois. A maioria dos soldados nunca nem tinha pisado em Simegard. É como se fossem ordenados a trabalhar com um indivíduo que, em 3 anos, seria seu comandante, mesmo que você tivesse uma década de experiência a mais em combate que ele. Eles também não têm experiência em combate, disse Rin. Não tivemos guerras nas últimas 2 décadas. Esses homens sabem menos o que estão fazendo do que nós. Kitai não conseguiu pensar em mais argumentos. Ao menos a chegada da 8ª Divisão significou o retorno de Raban, que receberá a função de evacuar os calouros junto com os civis. Mas eu quero lutar! Protestou um aluno que mal chegava aos ombros de Rin. Bela ajuda você seria, respondeu Raban. O calouro ergueu o queixo. Simegard é meu lar. Vou defendê-la. Não sou mais um garotinho, não preciso mais ser escoltado como essas mulheres e crianças assustadas. Você está defendendo Simegard. Está protegendo seus habitantes. Você é responsável pela segurança de todas essas mulheres e crianças. Seu trabalho é fazer com que cheguem à passagem da montanha. É uma função muito séria. Raban olhou para Rin conforme conduzia os calouros pelo portão principal. Minha preocupação é alguns dos mais jovens tentarem voltar para cá, disse ele, baixinho. É mesmo fascinante, falou Rin. A cidade deles está prestes a ser invadida, e seu primeiro instinto é defendê-la. Estão sendo idiotas, disse Raban. Ele falava sem a paciência costumeira. Parecia exausto. Não é um momento para heroísmo. Estamos em guerra. Se permanecerem aqui, vão morrer. Planos de fuga foram feitos para os alunos. Se a cidade caísse, eles escapariam por um barranco pouco conhecido no outro lado do vale, onde se reuniriam com o restante dos civis num esconderijo na montanha em que não poderiam ser pegos pelos batalhões da Federação. O plano não incluía os mestres. Jima acha que não temos chance, disse Kitai. Ela e o restante do corpo docente cairão com a escola. Jima só está sendo cautelosa, retrucou Raban, tentando animá-los. Sunzi não diz para criar planos para qualquer eventualidade? Sunzi também diz que, quando você atravessa um rio, deve queimar as pontes para que seu exército não pense em recuar, contrapôs Kitai. Para mim,
Isso é o mesmo que recuar. Prudência não é a mesma coisa que covardia, comentou Raban. Além disso, Sun Tzu também disse que você nunca deve atacar um inimigo acuado. Eles lutarão com mais afinco do que qualquer homem. Porque um inimigo acuado não tem nada a perder. Os dias tanto pareciam durar uma eternidade quanto acabar antes que qualquer coisa pudesse ser feita. Rin tinha a incômoda sensação de que estavam apenas esperando o inimigo bater à sua porta. Ao mesmo tempo, não se sentia nem um pouco pronta, como se os preparativos da batalha não estivessem sendo feitos rápido o suficiente. Fico me perguntando qual é a aparência de um soldado da Federação, comentou Kita enquanto desciam a montanha para pegar armas no arsenal. Imagino que tenham braços e pernas. Talvez até uma cabeça. Não, quero saber como eles são, com quem se parecem. Com os Nikaras? Toda a Federação veio do continente leste. Não são como os Esperianos, então devem parecer ao menos um pouco normais. Rin não conseguia ver a relevância daquilo. Isso importa? Você não quer ver o rosto do inimigo? Perguntou Kitai. Não, não quero, respondeu ela. Porque assim posso acabar pensando que são humanos. E não são. Estamos falando de pessoas que deram ópio para bebês durante a última invasão. De pessoas que massacraram Spear. Talvez sejam mais humanos do que pensamos. Alguém já parou para perguntar o que a Federação quer? Por que lutam conosco? Por que aquela ilhota está entupida de gente e eles pensam que Nikan deveria ser deles? Por que lutaram conosco antes e quase ganharam? Respondeu Rin. Mas isso não interessa. Eles estão vindo e vamos ficar aqui. No final, quem sobreviver vai ser o vencedor. A guerra não determina quem tem razão. Ela determina quem sobrevive. Todas as aulas em Sinegard foram interrompidas. Os mestres voltaram a ocupar posições que haviam abandonado havia décadas. Irja assumiu o comando estratégico das forças de reserva sinegardianas. Enro e seus aprendizes retornaram ao hospital central da cidade para armar um centro de triagem. Jima era agora comandante marcial da cidade, uma posição que dividia com o líder da cabra. Às vezes, aquilo envolvia gritar com oficiais de Sinegard e com os obstinados chefes dos esquadrões. As previsões não eram boas. A 8ª divisão contava com 3.000 homens, muito pouco para conter a força invasora que, segundo relatórios, tinha 10.000 soldados. O líder da cabra pediu reforços para a 3ª divisão, que voltava de uma patrulha ao norte nas terras remotas, mas o grupo dificilmente chegaria antes da Federação. Jian estava quase sempre ocupado. Ou ficava revisando planos de contingência com Irja no gabinete de Jima, ou nem estava no campus. Quando Rin enfim conseguiu encontrá-lo, o mestre parecia preocupado e impaciente. Ela teve que correr para acompanhá-lo enquanto descia os degraus. Vamos dar uma pausa nas aulas, anunciou ele. Com certeza percebeu que não temos tempo para isso agora. Não há como eu me dedicar a treinar você de maneira adequada. Ele tentou desviar da aluna, mas Rin agarrou a manga de sua roupa. Mestre, eu só queria perguntar, e se chamássemos os deuses? Quer dizer, contra a Federação? Do que está falando? Ele parecia horrorizado. Não é hora para isso. Com certeza o que estamos estudando pode ser usado em batalhas, insistiu Rin. Estamos aprendendo a consultar os deuses, falou Jian. Não há trazê-los de volta. Mas eles podem nos ajudar na luta. O quê? Não. Não. Ele mexeu as mãos, cada vez mais agitado. Você não escutou uma palavra do que eu disse nos últimos 2 anos? Já avisei que os deuses não são armas que podemos limpar e usar. Eles não serão conjurados em batalha. Não é verdade, disse Rin. Li os relatórios das cruzadas do Imperador Vermelho. Sei que monges conjuravam deuses contra ele. E os povos das terras remotas. Os terra-remotenses consultam seus deuses para a cura. Buscam orientação e sabedoria, interrompeu Jian. Não chamam os deuses à terra porque sabem que é melhor não fazer isso. Com a ajuda divina, ganhamos todas as guerras que travamos, mas isso teve consequências terríveis.
Há um preço a ser pago. Sempre há. Então qual é a finalidade? Bradou ela, com raiva. Por que aprender folclore, afinal? A expressão no rosto de Jian era horrível. Lembrava-a do dia em que Sunzi, o porco, foi morto, quando Rin revelou ao mestre que queria estudar estratégia. Ele parecia ferido. Traído. A finalidade de cada lição não precisa ser a destruição, respondeu ele. Ensinei folclore a você para que encontrasse equilíbrio. Para que entendesse que o universo é mais do que percebemos. Não para que pudesse usar esse ensinamento como arma. Os deuses. Os deuses não serão usados como se fossem ajudantes de prontidão. Eles estão tão distantes da nossa compreensão que qualquer tentativa de usá-los como armas resultará apenas em desastre. E quanto a Fênix? Jian parou. Ah, não. Ah, não, não, não. A deusa dos Serlieses, falou Rin. Ela sempre atendeu ao chamado. Se pudéssemos. Jian parecia estar sofrendo. Você sabe o que aconteceu com os Serlieses. Mas eles conseguiam canalizar o fogo bem antes da Segunda Guerra da Papoula. Eles praticaram xamanismo por séculos. O poder. O poder iria consumi-la, cortou Jian, áspero. É isso que fogo faz. Por que acha que os Serlieses nunca recuperaram a liberdade? Era de se imaginar que um povo como aquele não permaneceria subordinado por muito tempo. Eles teriam conquistado o país inteiro se o poder deles fosse sustentável. Como nunca se revoltaram contra o Império, então? O fogo os matava, Rin, da mesma forma que lhes dava poder. O fogo os enlouquecia, roubava deles a habilidade de raciocinar por si mesmos, até que tudo o que soubessem fazer era lutar e destruir como tinham sido ordenados a fazer. Os Serlieses eram obcecados com o próprio poder e, contanto que o imperador lhes concedesse liberdade para seguir com sua sede de sangue desenfreada, não se importavam com muita coisa. O povo de Speer era coletivamente delirante. Eles chamavam o fogo, sim, mas não vale a pena imitá-los. O Imperador Vermelho era cruel e inescrupuloso, mas até ele teve o bom senso de não treinar xamãs no exército além dos Serlieses. Tratar os deuses como armas significa apenas morte. Estamos em guerra. Podemos morrer de qualquer maneira. Talvez chamar os deuses nos dê uma chance. O que de pior poderia acontecer? Você é tão jovem, falou ele, baixinho. Não faz a menor ideia. Depois daquilo, Rin não viu Jian no campus. Ela sabia que o mestre a estava evitando, como fizera antes dos testes, como fazia sempre que não queria ter uma conversa. Rin achava aquilo incrivelmente frustrante. Você é tão jovem. Aquela fala era ainda mais frustrante. Ela não era tão jovem a ponto de não entender que seu país estava em guerra, a ponto de não ter recebido a incumbência de defendê-lo. Crianças deixavam de ser crianças quando alguém colocava uma espada em suas mãos. Quando eram treinadas para lutar numa guerra, depois armadas e colocadas nas linhas de frente, não eram mais crianças. Eram soldados. O tempo de se negar estava se esgotando. Todo dia, batedores informavam que as forças da Federação estavam mais próximas. Ainda que precisasse, Rin não conseguia dormir. Cada vez que fechava os olhos, a ansiedade a esmagava como uma avalanche. Durante o dia, sua cabeça ficava mergulhada em exaustão e os olhos ardiam. Mesmo assim, ela não conseguia se acalmar o suficiente para descansar. Tentava meditar, mas o terror invadia sua mente, o coração acelerava e a respiração se contraía de medo. À noite, sozinha na escuridão, ouvia mais e mais o chamado da Fênix. A deusa atormentava seus sonhos, sussurrava sedutoramente do outro mundo. A tentação era tão grande que Rin quase enlouqueceu. Vou manter sua sanidade, prometera Jian. Mas ele não fizera isso. O mestre havia revelado um grande poder a ela, um poder maravilhoso e tentador, forte o suficiente para proteger a cidade e o país, mas então a proibira de acessá-lo. Rin obedeceu porque Jian era seu mestre, e a aliança entre mestre e aprendiz ainda significava algo, mesmo em tempos de guerra. No entanto,
Isso não a impediu de ir até o jardim quando sabia que Jean não estaria no campus e esconder vários punhados de sementes de papoula nos bolsos da frente. Chegamos ao fim de mais um capítulo. Obrigado pela companhia e até o próximo capítulo, aqui no Parágrafo Secreto.